Boa noite, seja muito bem-vindo ao Vivendo a Palavra. Hoje eu estou aqui com meu amigo Douglas, um amigo do coração, um cara que nós vamos contar a história, né, Douglas? Como a gente se conheceu. Douglas, seja bem-vindo, meu amigo. Cara, a alegria é toda minha, amigo de uma certa longa data, né, André? Longa data. Muito especial poder estar aqui com vocês, muito especial estar com essa galera aqui que as câmeras não estão mostrando, mas a gente está com um time muito bom aqui. E que tempo maravilhoso, chegando aqui em Bauru, reunido em família. Ontem estávamos com outro querido amigo, o pastor Rodrigo Amém. Soeira. Bênção. E bom demais, cara. Deus é bom. Isso aí. Cara, depois a gente vai contar aí como que a gente se conheceu, da onde veio, né? Mas eu queria começar, Douglas, primeiro, né, agradecendo quem está em casa aí nos assistindo. Se a pessoa puder compartilhar, Manda pra galera aí. manda para a galera aí no inbox, compartilha, curte o canal, né? Depois nós vamos colocar os arrobas aí, que você possa contar essa história também da sua forma para as pessoas, porque o objetivo do Vivendo a Palavra é contar história. É que as pessoas saibam, pô, quem é o Douglas, né? De onde o Douglas veio, né? Quem, filho de quem, pai de quem, marido de quem, né? Lavador de louça. Ontem eu falei que o Soeiro era o lavador de louça na gravação. Douglas é um baita lavador de louça. Esse eu tenho Opa! propriedade para falar. Esse eu conheço. Então, cara, conta um pouquinho pra gente da sua infância. Como que começa? Contar um pouquinho da história do seu pai, da sua mãe. Show. Nascido em Tupã, uma cidade próxima aqui de Bauru, em 1986, faz alguns anos aí. E eu tive a oportunidade de nascer em um lar cristão. Minha mãe, Roseli Bauman, meu pai, Cirso Amaro. Eu tive esse grato presente. Nem todo mundo tem essa oportunidade, mas aqueles que têm aproveitam esse período ali de... É um período para que você receba sementes. Isso aí lá na frente, mesmo que chegue uma adolescência e de repente você dá aquela rebeldia clássica, essas sementes lançadas lá na frente faz uma diferença gigante. Se você que está me escutando, de repente você não teve a oportunidade de nascer num lar cristão, você tem a oportunidade de, se achegar à fé, dar isso para suas próximas gerações, né? Com certeza. E vivi muitos e muitos anos na cidade de Bastos, uma cidade próxima a Tupã, capital do ovo. Lá foi minha infância, lá que eu tive a oportunidade de, incentivado pela minha mãe, começar os primeiros passos na música. Me recordo, lá embaixo tem um bairro chamado Jardim Esplanada, aquela ladeira, assim, para quem é da região ali conhece bem. Quantas e quantas subidas a pé, com uma bolsa nas costas, com material de piano. E quando criança você olha e fala, meu, mas o que minha mãe tá fazendo? Me mandando estudar piano, cara, é melhor eu estar soltando pipa, é melhor eu estar correndo na rua, é melhor eu estar fazendo isso, estar fazendo aquilo. Só que o tempo vai passando e lá na frente, aquelas sementes que foram lançadas faz toda a diferença, né? E por causa daquelas sementes a gente veio a se conhecer, por causa da música, né? É verdade. Então, eu tive sim a oportunidade de crescer em um lar cristão, participando ali da quem teve essa convivência ali de grupo das crianças, mocidade, aquela história toda, né? E foi um tempo especial, um tempo que hoje eu com 37 anos, às vezes a gente olha no espelho e acha que tem 18 ainda, né? Mas a realidade vem. E mesmo tempo passando, as memórias ficam. É. E isso é o que conta, né? Então, hoje, filho de pastor, pastor Cirso Amaro, Igreja Deus é Fiel, Abraço, pastor Circe. ah, trabalhando ali em Bastos, na Igreja Deus é Fiel. Sou o primogênito, tenho mais dois irmãos, Diogo de Marília, Diego de Orlando, na Flórida. Pai do Thomas, um príncipe aí de 5 anos, esposo da Thalita. É isso, presentes que Deus dá ao longo da vida, né? Amém, cara, que legal. E aí você falou esposo da Thalita, né? Em que momento que aparece a Thalita? Conta a história. Acho que você tem que contar essa história pra nós. Cara, tem uma história legal. Tem uma história do bastidor aí, mas eu não vou contar em A detalhes. partir de que parte que você quer que conte a história? Cara, mas a Thalita é uma mulher de Deus, uma princesa que Deus colocou na minha vida, uma mulher sonhadora.
a gente teve um primeiro contato com a galera de Bauru. Inclusive, a Thalita é uma ferramenta nesse primeiro contato. Eu tive a oportunidade de fazer uma abertura de um show há muitos anos atrás em Marília para o Paulo César Baruch. E naquela paixão, naquele momento ali, né? Eu falei, agora é a hora. Que nem diz, né, o narrador esportivo, agora eu se consagro. E o pastor Williams estava ali no meio da multidão e eu peguei e fiz uma declaração de amor para Thalita. Falei, tá, ó, te amo e tal, essa música é para você. E o pastor Williams olhou aquilo e falou, quem que é esse maluco que tá fazendo isso aqui agora? E foi o primeiro contato que a gente teve com vocês. Verdade. Mas Thalita é uma mulher de Deus. Thalita, ela tem um Douglas antes e depois. Tem um Douglas... Sempre existiu o Douglas sonhador, mas a Thalita foi aquela que chegou e falou assim, ó, vamos realizar, vamos fazer o negócio acontecer. E uma mulher na vida de um homem faz toda a diferença. Homens, olha, meu pai sempre dizia o seguinte, se tem duas coisas que um homem não pode errar, a primeira é em servir a Deus. Essa aí você não pode errar. A segunda é em escolher uma esposa que ama a Deus. Se você acertar nessas duas coisas, você acertou em tudo. O resto é consequência, mas a Thalita é presente de Deus. Thalita, bênção. E aí depois você faz essa declaração ali, começa a namorar com a Thalita, aí vocês casam, e aí eu acho que é a hora que a gente se conhece, né, Douglas? Um pouquinho depois você já estava em Atibaia, você casa e vai para Atibaia, não é isso? Na realidade, eu já estava em Atibaia alguns anos antes. Eu fui para Atibaia a convite de uma pessoa muito especial que hoje está na glória, que é Eduardo Berzin Filho. Eduardo, ele era dono da Expo Cristã. Expo Cristã, para quem conheceu, para quem não conheceu, é a maior feira cristã de todo mundo. Então, eu vou para Atibaia em 2008, a convite dele. Um convite muito engraçado. Na época, não existia o WhatsApp, era o MSN. Eu estava na casa de um tio. E conversando e tal, ele aparece e me faz um convite. Eu estava finalizando meu primeiro ano de Direito. Ele diz assim, cara, tá na hora de você vir para São Paulo. Eu vi você tocando, tal, vamos conhecer algumas igrejas, vem para São Paulo. E eu falei, vamos lá, vamos conhecer. Cheguei lá, garoto saindo do interior. Quando eu chego, o cara tem um motorista reservado para mim. E a ordem para o motorista era, leve esse menino por São Paulo, leve em tudo quanto é estúdio, apresente tudo quanto é igreja para ele. Você imagina, né? O sonho de menino, é tudo aquilo que você via na televisão, você conhecendo pessoas que abençoavam a sua vida, você conhecendo pessoas que você gostava, aquilo ali foi para mim incrível. E aí eu peguei e falei, gostei disso aqui, eu vou ficar por aqui. E começamos a desenvolver um trabalho ali. E essa foi uma parte da minha vida bem relevante, foi uma parte que me marcou muito. E nessa época eu mesmo estando lá, começo a namorar com a Thalita. Nós namoramos um período à distância. E até que chegou o dia, né? E aí, vamos ficar nessa vida? Não, vamos nos casar. Deus tem projetos para nós, vamos avançar. E eu me caso em Tupã, mas a gente já vai no dia seguinte para Atibaia. E o legal disso tudo é o seguinte, quando a gente vai casar, André, até contando um testemunho para você que de repente tô nesse projeto, Douglas, quero me casar, como que funciona isso? Nós oramos. Quando eu começo a conhecer a Thalita vira para mim e fala o seguinte, olha, a gente vai ter ali 3 meses de oração para ver se o propósito de Deus é esse. Falei, 3 meses de oração, vamos nessa pegada, né? O alvo é maior. E quando a gente casa, cara, a gente tem ali um colchão de solteiro pago, e é isso que a festa paga, mais nada. E eu lembro até hoje, quando eu chego em Atibaia, paro na frente de uma casa e oro a Deus. Falo assim, Senhor, o Senhor me arrumou a esposa, o Senhor me arrumou o trabalho, só que eu tô com um colchão de solteiro. Eu preciso de uma casa para colocar esse colchão de solteiro. Eu preciso, né? E eu orei, isso era um dia da semana à noite, umas 8 horas. Passado 12 horas, vem a resposta. Essa casa que você está pensando em alugar, pode ficar tranquilo que você vai entrar dentro dela. Beleza, primeiro grande milagre. Segundo, eu chego para o casamento, feliz da vida, Thalita linda, maravilhosa. A primeira pessoa que chega, pega um envelope e coloca no meu bolso e fala assim, olha, parabéns, Deus abençoe a vida de vocês, estamos muito felizes por estar aqui. Naquela época, há muito tempo atrás, o envelope, R$10.000, primeiro presente. Por que eu estou contando tudo isso aqui para vocês? Cara, Deus ele dá a visão, né? Pra gente. Olha, a esposa está aí, só que ele também dá as condições e dá a provisão. Na nossa saída de Tupã para Atibaia,
Foi onde a gente comprou tudo que precisava para casa. Foi onde a gente fez a lua de mel, paramos ali em Brota. Tudo aconteceu. Por que tudo aconteceu? Porque, sim, ele dá a visão, mas ele também dá a provisão, né? Sim. E essa foi nossa história, no nosso começo. Situações difíceis no início, mas Deus foi fazendo as coisas acontecerem, as coisas foram fluindo. E hoje nós estamos aí com o Thomas, 5 anos, 5 anos. uma pessoa, uma criança incrível. E Deus é incrível, cara. Não tem como a gente olhar para o passado e não ficar alegre com tudo que ele já fez. Muito legal, cara. E aí você vê, né? Você estava em Bastos, você sai, vai para São Paulo, a feira, né? A gente se conheceu, a gente se conhece por uma agenda, né? Na verdade, o pastor Williams um dia comentou, eu era líder de jovens da Jubrac, da Brasil para Cristo, e o pastor Williams falou assim, ó, tem um cara que eu vi ele cantando em Combaru, que chama ele para vir para o congresso. Aí eu entrei acho que no YouTube, não lembro aonde foi que eu achei. Aí eu entrei em contato com a Thalita, né? Que a Thalita que era a secretária. Era. A Thalita que era a secretária. Thalita fazia tudo. Entrei em contato com ela. E aí vocês vêm para Bauru e a gente acaba ficando amigos aí, se conhecendo em Bauru, na Brasil para Cristo. Sim. Foi o Congresso da Camisa Verde, se eu não me engano. Foi, cara, Congresso da Camisa Verde. Naquele congresso antes, foi engraçado, porque quando eu fui pela primeira vez, tava ali, se não me engano, o pastor Jabes de Alencar. Isso, Jabes de Alencar. Eli Soares. Isso. E eu. Aí eu me recordo que no dia que eu cheguei em Bauru, o pastor Williams foi me levar pro hotel, aí ele chegou e disse assim, Douglas, cara, o congresso tá uma bênção. Ó, o pastor Jabes veio e pregou e foi uma bênção. Segundo dia, o Eli, nossa, foi espetacular, foi uma bênção. Faz o seguinte, só não estraga. Só não estraga o culto. Cara, é bem o pastor mesmo. É bem ele. Só não me estraga o culto. Só não estraga o culto, só não estraga. Mas foi sensacional, Deus... Foi um tempo bom, né? Foi, cara, Deus é maravilhoso. Legal, foi um tempo cara. muito bom. E aí, vamos falar um pouquinho dessa história do Douglas Cantor, cara. Teve um tempo que você gravou um CD. Sim. E aí você até grava um clipe com a Helena Tanuri. E Sim. esse clipe, ele vai pra internet com uma potência grande, né? Sim. Foi depois de um festival, não foi, Douglas, isso? Foi, na realidade foi o seguinte. Eu sempre tive esse projeto, quando eu saio de Tupã a convite do Eduardo Berzin para ir para trabalhar com a Expo Cristã, sempre foi o meu sonho utilizar da música para alcançar mais pessoas. E eu conheci o Rodrigo Soeiro, pastor Rodrigo. O Rô, ele foi quem produziu esse disco e foi quem me incentivou muito para esse projeto sair do papel. E nessa época, eu tinha a oportunidade de estar me relacionando com muitas pessoas. Nesse projeto participa a Helena Tanuri, participa o Pregador Lu, o próprio Rodrigo Soeiro, entre outros amigos que estiveram juntos. E quando chega essa oportunidade dessa gravação, pra gente que era do interior era tudo muito novo, né? Só que eu posso falar aqui com muita clareza que, pela misericórdia de Deus, as coisas foram fluindo, as pessoas foram chegando, as coisas foram acontecendo e nós gravamos esse clipe, Eu Só Tenho a Ti, junto com a Helena e com toda a sua família, João Tanuri e os filhos também. E, cara, esse clipe foi uma bênção. Ele alcançou muitas vidas. Ele fala sobre transformação. Ele conta a história. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer, vai lá na internet, no Google, coloca Eu Só Tenho a Ti, Douglas, Helena, que vai aparecer para você. E a gente começou a receber testemunho de muitos lugares, receber convites de muitos lugares. E foi a oportunidade que nós tivemos de levar a palavra de Deus por meio da música. E os testemunhos que eram incríveis, André. Porque ele é um clipe que fala sobre transformação. A Helena Tanuri, ela no clipe ali, ela conta a história de uma mulher que passou por abuso na infância. Esse é um tema que ele é existente, né, na sociedade. Esses abusos trouxeram muitos traumas e, de repente, a história do clipe é alguém vira para ela e fala sobre o amor de Cristo. E essa fala, ela traz transformação, né? Deus, ele traz transformação. E o clipe mostra essa transformação. Então a gente começou a receber muitos testemunhos de pessoas de todo o país falando sobre o que Deus tinha feito na vida deles através do clipe. Foi um tempo muito especial. Legal, cara, que bacana.
E aí começa, né? Acho que ali é a porta que abre a porta, É. né, meu? Porque é o que você falou. A Helena era uma pessoa muito conhecida já Sim, também, né? ainda O hoje. Pregador Lu. Faz muito tempo que eu não ouço falar do Pregador Lu, Sim. né? Não, acho que a gente perdeu o convívio ali, não, mas era um cara, nossa, marcou nossa época, né, Marcou, cara? marcou. E a própria Expo Cristã, cara, era um momento muito propício para isso, né? É, A gente ter a oportunidade ali de quem participou de se relacionar, de ouvir, né? De ter essa oportunidade de troca muito importante. Lá nós tivemos muita oportunidade de troca. O próprio Paulo César Baruch, sim. a Rebeca, que é daqui de Marília, né? E toda essa galera, a galera da Som Livre, da Universal e tudo mais, né? Foi um tempo muito especial. Era uma feira incrível. Não tem mais, né, Douglas? Não... Cara, a Expo, ela teve algumas transições. Ela foi como Expo Cristã até 2012, 2013, 2014 foi a FIC, né? Feira Internacional Cristã. Depois da FIC deu uma parada. Depois tentou-se uma volta já com outra frente, porque, como eu disse, o Eduardo Berzin, que era o dono, né, já está na glória. E acabou não vingando tanto assim o projeto, mas foi um marco para o segmento cristão, foi um marco. Eu vivi isso de 2009 até 2012, 13 ali, né, com o Expo, né? Então foi um marco para o segmento cristão, abençoou muitas vidas, né? E qual era a grande sacada? Hoje tudo é muito mais fácil, né? Hoje você quer pegar um conteúdo, você abre o celular e ele está ali. Mas no passado isso era difícil, né? Se para Bauru já era difícil, imagina para Tupã, que está um pouco mais distante. E a grande sacada da feira era você ter ali um espaço onde todo mundo se encontrava, todo mundo tinha esse link de conexão e os produtos eles fossem distribuídos, né? Então, na década ali de 2000 e pouco foi uma bênção, né? Distribuição, né? Sim. CD, né, cara? Tipo, não chegava. Não, né? não Falava, chegava. Meu, como que eu vou distribuir um CD? Livro, né? Sim. Hoje, cara, hoje é e-book, E hoje tem de tudo. Spotify e tal, então tá mais fácil. Hoje tem de tudo, gênero, tem tudo, né? Todos Não, os estilos coloca lá, musicais. quero ouvir uma música de amor. Pá, no YouTube já Tem. vem. Quero ouvir. Então hoje tá muito mais fácil, mas naquela época nós mesmos fomos algumas vezes na feira porque o Rasgando Céus tinha o CD, né? Sim. Eu tive Então, a oportunidade objetivo- de levar. Na época que eu trabalhava com a feira, a minha função era a parte comercial, né? E eu tive a oportunidade de levar Pastor Williams e a Rasgando Céus, o Brasil para Cristo, na época também, a depender ali do ano, para Expo Cristã e para Goiânia. Para Goiânia. Goiânia foi aonde nasce a Rasgando Sim. Céus. Porque foi ali na palavra Na que palavra, o Josué Júnior deu exato. pro pastor Williams. Ali foi uma confirmação, Sim. né? E falou, pô, o rei mandou te chamar. E aí ele volta Ele de pega Goiânia, essa palavra, vem para Bauru e o trabalho começa. vem para Bauru e começa. Exatamente. Ele chega em Bauru, no dia que ele chega, ele já procura o prédio, ele acha o prédio. Naquela semana ele avisa o pai dele. No outro domingo, o pai comunica a igreja. E Caramba. aí vai. E eu sei que o comum do podcast é você trazer a pauta e eu responder, mas eu quero trazer uma pauta para você agora. Olha que interessante, cara. Deus, ele não está limitado a nos abençoar, ou ele não está limitado a fazer o movimento, a obra dele acontecer em cima só do que a gente enxerga como visão. Isso aqui é algo que eu enxergo, não sei se você compactua disso, mas muitas vezes se a gente tem a visão de que o reino ele só pode acontecer dentro de um horário específico, dentro de 4 paredes, a igreja fica muito limitada. Olha só que interessante. Por causa de um trabalho, eu faço um trabalho, eu desenvolvo uma ação comercial, vendo um stand, levo o pastor Williams para Goiânia, na Expo Fair. Gospel Fair era o nome da feira, isso? Gospel Fair. Lá, Deus usa a vida de uma outra pessoa, nosso querido amigo Josué, e aqui fica um abraço para ele. Gente boa. E Deus usa esses caminhos, cara. Olha que incrível. Por que eu estou dizendo isso? Porque você que está nos assistindo, de repente você está ouvindo e falando, cara, o Douglas gravou um CD, o Douglas está falando sobre Helena Tanuri, o Douglas está falando sobre Pregador Lu e tal, mas eu não gravei um CD. Deus vai me usar como se eu não tenho um CD, se eu não tenho... Não, Deus não depende disso. Não. Né? A gente faz essa separação, mas um exército que luta só de domingo não vence batalhas. É verdade. E aqui tem uma frase que o pastor Mário Simões, ele fala, e eu compro muito essa ideia, que é meu trabalho e meu ministério.
Por causa de uma ação comercial. Hoje, quantas pessoas não são abençoadas pela Rasgando Céus aqui? Inclusive tem um livro, né? Meu trabalho, meu Sim. ministério, né? Isso é incrível. Hoje passam o quê? 5 mil pessoas num fim de semana, num domingo, na Rasgando Céus? Sim. E tudo isso começou de uma conversa. Uma conversa, cara. Tudo nasce, assim, algo inimaginável. Inimaginável. Quem conhecia a história, né? O mais normal seria o pastor William ser o sucessor do pastor Alberto. Né, cara, e tocar ali e seguir. Isso seria o natural. Mas as coisas de Deus acontecem de uma forma doida, né, do jeito que ele quer. E isso que é o quer. bom, né? E é impressionante o poder de uma semente, né? Uma conversa, às vezes você tá ali meio que talvez até sem pretensão e Deus ele tá volta controlando um dia tudo. antes, inclusive, né? Ele volta um dia antes. Desmonta o estande e fala, cara, vou embora. O rei mandou chamar. E o que eu tinha para receber aqui eu já recebi. E aí que eu acho que é interessante, e aí fica um alerta para quem tá em casa, porque, cara, a palavra veio. E tudo é ação. Tudo é ação. Então, assim, pedir será dado, bateu e a porta vai se abrir, ação. Mas você bateu, você pediu. Aí, você vai lá e você recebe uma palavra, o rei mandou te chamar. Cara, você tem duas opções. Ou você fica do jeito que tá e não dá ouvido, ou você parte para cima, né? E aí, isso daí separa, cara, o sucesso do fracasso. Porque o cara que ouve uma palavra e vai pra cima, Deus tá com ele, cara. Agora, o cara que ouve a palavra e tem medo e entra debaixo de uma mesa, não adianta. Deus não vai te tirar debaixo da mesa. Foi a sua decisão de entrar debaixo da mesa. É isso. Então, eu acho que isso foi legal, cara. E quando Deus dá uma palavra, Ele é o responsável pelaquela palavra. Só que cabe a nós a decisão do sim ou não. E muitas vezes a gente diz assim, mas eu tenho desejo, eu tô orando, mas... O que nos faz provar que o nosso desejo é real não é a declaração, é a busca. A prova do desejo é a busca. Eu quero muito algo, sério, eu até brinco quando eu falo com o pessoal sobre isso, é aquela história, né? Quero muito ir para Disney, exemplo. Sério, você quer? Quero. Você já foi atrás de passagem? Não. Tem visto? Você não. Tem visto? Não. Você já deu uma olhada aí na internet quanto custa... Pra isso acontecer, nem que eu quiser dar para você uma passagem, não dá, porque você não tem visto. Exato, então é bem isso, a prova do desejo é a busca. Né? Não basta dizer, eu quero. A minha história é isso, quero estar nesse meio, quero conhecer pessoas, quero me relacionar. Tem um convite, abandona a sua faculdade aí no primeiro ano e vem. Eu fui. Passou-se o tempo, fui lá, me formei, voltei a estudar, me formei, mas um preço tem que ser pago. Tem que ser pago, exatamente. E aí, cara, é legal que você vai para Atibaia e depois, né, a gente se conhece, tal, tu cria uma amizade. Eu mesmo fui algumas vezes em Atibaia na tua casa, comer. O Douglas fala assim pra mim. Eu sou um churrasqueiro excepcional. Tá. Deus tá vendo. Cheguei na casa do cara, gente. Ah lá. Picanha? Picanha não. Cheguei na casa do cara e falou, vou fazer um churrasco pra você. Falei, de churrasco eu manjo um pouco. Falei, já que ele vai fazer, né? Falei, vamos lá. Rapaz, churrasco. Aí, pastor, escuta essa. De linguiça calabresa. Tá de sacanagem. Linguiça calabresa. Falei, e a carne? Não, é churrasco de linguiça. Mas tinha toda uma técnica ali, gente, não é de qualquer jeito. Tinha. Nem o plastiquinho da linguiça ele tirou. Jogou a linguiça. Esse que era o segredo. Deus me livre. E ele falava assim pra mim, não, que Atibaia é a cidade do morango. Eu fui em Atibaia acho que umas 5 vezes, nunca comi morango. Não conseguiu comer morango, cara. Mas você falou sobre essa ida sua pra Atibaia, né? Eu brinco, eu falo com as pessoas assim, que uma forma que eu vejo muito o amor de Deus pela minha vida, pela vida da minha casa, da Thalita, do Thomas, são as pessoas que ele coloca. Deus é especialista em criar vínculos. E cabe a nós termos um discernimento, uma visão de saber o que é a vontade dele e o que não é. Nem todo mundo que senta à mesa deveria continuar lá. Sim. Mas Deus é especialista em criar vínculos. Eu me recordo que quando o André ele vai para Atibaia, talvez a primeira vez que a gente se encontra em Atibaia, estava num dia corrido, a Thalita falou, mas a gente vai receber alguém que hoje eu não estou preparado. Eu falei, não, vai ser bênção e tal. Olha só, até hoje, né? E hoje Thalita e Vanessa são amigas assim, inseparáveis. É verdade. E a gente tem um relacionamento muito bom, mas meu conselho para você que me assiste aí, ande com pessoas melhores que você.
é quando você faz isso, andar com pessoas que são melhores que você, a tendência de você ser elevado, você ter novas experiências, tanto espirituais, de relacionamento, intelectuais, é gigantesca. Sobre essa, o André só comeu essa obra-prima da culinária, porque um dia ele chega em casa e falou: Nossa, Douglas, que casa bonita, maravilhosa e tal, só que vem cá, e a churrasqueira? Falei: Pra que churrasqueira? Não, tem que ter uma churrasqueira aqui na sua casa. Falei: Não, André, não precisa disso não. Não, vamos lá. Fomos lá e Compramos uma churrasqueira. fez eu comprar a churrasqueira, fazer a área para churrasqueira, né? E só por isso que Nunca usou, mas comprou. Colocou uma samambaia lá na churrasqueira, virou jardim. Legal, cara. Ô Douglas, e aí vem a pandemia, né? Você volta pra cá. Cara, eu acho que de Como toda que a foi minha isso? história, isso aí é o maior milagre. Porque assim, ó, quando eu vou para Atibaia, eu vou por uma provisão de Deus. Minha vida estava toda estruturada, estava fazendo minha formação em direito, de repente eu recebo uma mensagem e meu coração se abre totalmente para aquilo e eu falo: Uau, vamos para lá, é isso que tem, Deus tem isso. Recebi todo o apoio da minha família, vai. E fiquei em Atibaia por 13 anos. Criei relacionamentos incríveis. Hoje nós temos praticamente uma família em Atibaia. Temos negócios lá, Universidade Cruzeiro do Sul, auxilio esse projeto que é do pastor Mário Simões com a Priscila Simões. Eles têm a IPG, Escola Internacional Preparando Gerações, uma escola cristã, integral, bilíngue, um espetáculo de escola. E durante muitos anos congregamos com a igreja Ágape, onde o pastor Mário Simões era pastor, e ali você cria amigos, você cria relacionamento. Depois de um tempo, eu tive a oportunidade de congregar e auxiliar o pastor Aécio Ribeiro, ali em Guarulhos. Depois de um tempo, a gente esteve junto com o pastor Rodrigo Soeiro, isso um tempo bem expressivo ali na DAI, em Ipiranga, em São Paulo. Nossa vida estava tudo bem, tudo encaminhado. Casa própria, trabalho estabilizado, Thalita formada como psicóloga, tudo lindo, chega a pandemia. E quando eu digo chega a pandemia, você que me ouve, alguma coisa surgiu aí para você, porque você viveu essa mesma questão. Sim. E, cara, quando chega a pandemia, a IPG, que é a escola que a gente trabalhava lá e tudo mais, ela fecha, como todas as escolas. Thalita, o consultório que ela trabalhava também fecha. Meu trabalho podia ser feito online. O dela também, mas a gente com bebê. Thomas, bebê de tudo. E agora? Vamos para Tupã. Thalita é de Herculândia, eu sou de Bastos, mas vamos para Tupã. Voltamos. Aí fica na casa dos pais uns dias, fica na casa da sogra outros dias. Daqui a pouco meu pai chega e fala assim: para ficar mais confortável, por que vocês não alugam uma casa? Para alugar uma casa? Vamos ver. Aí Deus prepara uma casa zero. Olha que doideira. Uma casa que nunca ninguém tinha morado. Pô, você olha para casa e fala: Nossa, é bacana, né? Vamos entrar. Entramos. Ficamos 1 ano em Bastos, servindo na igreja de manhã, de tarde e de noite. Quando nós morávamos em Atibaia, para ir para a DAI, Atibaia é São Paulo, né? Então, a gente pegava uma estrada para ir, uma estrada para voltar. E para quem conhece ali Fernão Dias, dependendo do horário para você voltar, o que você faria em 1 hora, você faz em 3, 4 horas se bobear. E a gente ama isso, né? Ama a igreja, ama estar e tudo mais. Quando a gente chega em Bastos, que Tupã, para você ir para a igreja é 5 minutos, cara, você entra no carro, você não quer sair da igreja. Você fica de manhã, de tarde e de noite. E foi um tempo muito especial ali. Passado 1 ano, nós definimos que seria interessante irmos para Tupã. Quando a gente chega em Tupã, mesma coisa, ativo na igreja, só que desde quando a gente chega, a gente começa a orar a Deus e falar: Senhor, o que o Senhor tem para nós aqui? E nós somos assim, né? Olha, lá a gente está estabilizado, lá a gente está assim, lá a gente está assado. Para ficar aqui, a gente precisa disso. E essa é uma oração que muitos de nós já fizemos, né? Senhor, se o Senhor quer isso de mim, eu preciso daquilo lá. Só que eu tenho percebido com o passar dos anos que Deus, às vezes a gente quer fazer uma oração tão rebuscada, deixa eu anotar tudo bonitinho. E na realidade o que Deus ele se preocupa é com a nossa sinceridade, né? O que Deus ele não está afim de negociar é a nossa sinceridade. A gente não consegue impressionar a Deus, a gente não consegue enganar a Deus. E com toda a sinceridade nós oramos e Deus começou a fazer umas coisas espetaculares, incríveis. Nos dando estrutura para ficarmos em Tupã e para servirmos em Tupã. Coisas que você orava
E no dia seguinte acontecia. Vou contar um testemunho aqui para você ter uma ideia. A casa que você conheceu. Eu, de repente, estava alugando a casa. Enquanto eu estava aqui, aí o morador, passado algum tempo, ele saiu. Tentei alugar a casa novamente, não alugava a casa, não alugava a casa. Um amigo falou assim: Douglas, você já pensou em vender? Eu falei: nunca pensei em vender a casa não, amo a cidade de Atibaia, mas vamos tentar, né? Coloca aí. Quanto tempo faz? É uma casa em condomínio, quanto tempo faz que o último vendedor? Eu falei: tem um cara falando aí, mas faz um tempo bem expressivo, 1 ano e meio que ele está aí e ainda não vendeu. Eu falei: não, ok, vamos colocar lá. De repente, eu coloco a casa na quinta-feira, aviso para alguém. Na sexta-feira, 24 horas depois, a casa está vendida. Eu falo: senhor, o senhor me quer em Tupã mesmo. Que loucura, né, cara? Você vê? É Deus, né? O senhor me quer em Tupã mesmo. Estamos aqui. Né? E é isso. Tem explicação. E aí é legal que você vem pra cá, é uma missão, né, cara? Seu pai é pastor, tem uma igreja, ajudar ele ali também, tá precisando, né, cara? A gente sabe o quanto que a igreja precisa de mão de obra, de pessoas para servir, de pessoas para trabalhar. E sabe por que eu percebo que um dos motivos que eu tô aqui, André, Deus ele é especialista. Ele me manda para Atibaia. Eu penso que é para uma coisa. Aí eu começo a trabalhar com a Expo Cristã e criar relacionamento com muitas pessoas. E hoje, por causa daquela semente lá, eu consigo proporcionar para a igreja aqui em Tupã, aqui em Bastos, receber Pastor Williams. É algo que jamais os caras talvez iam pensar em viver, né? Pastor André, Pastor Rodrigo, Cara, é incrível isso. E o legal é que quantas pessoas não são abençoadas por causa disso. Exatamente. Deus, na verdade, Deus estava te treinando, né? Treinando, Falou, cara. Sem um treinamento pra você voltar para lá e a gente também não sabe por quanto tempo. Que é o plano e hoje, de Deus, né? quando a pergunta vem: Douglas, e aí? O que você está fazendo hoje? Hoje eu ministro louvor, que é algo que eu amo. Só que hoje eu também vejo que Deus me chamou para fazer pontes. E eu amo isso, cara. Fazer ponte entre pessoas. E é um negócio impressionante. A gente não tem dimensão de onde isso chega quando a gente liga duas pessoas de Deus. Exponencial. O próprio Rodrigo, né? Apesar da gente conhecer ele, ter uma ligação com ele lá de trás, da Brasil, ele veio quando o pastor Williams estava no Brasil. Mas o pastor Williams estava há muito tempo sem contato com o Rodrigo. Foi numa ligação por vídeo que vocês fizeram, vocês estavam juntos, né? Ele estava indo para Tupã, na nossa igreja. Falei: deixa eu ligar para um amigo aqui. Ô, pastor, olha quem está aqui do lado. E olha que benção, né? Aí linkou e ele veio aqui, né? E é um cara incrível, né? Sensacional. Uma palavra, tá doido. Fora da curva. Ele é fora da curva, cara. E vive o que prega. Esse é o grande diferencial. Né, cara? Um cara muito bom, muito boa gente. E aí, cara, hoje você tá, então, ajudando seu pai ali e você tá na Deus é Fiel de Tupã com o Carlinhos. Sim, na realidade é assim, domingo de manhã tô em Bastos, Igreja de Deus é Fiel em Bastos. Domingo à noite eu tô na Igreja de Deus é Fiel em Tupã. A Igreja de Deus é Fiel, cara, ela tem sido um fenômeno ali na cidade. Tupã tem sido abençoada demais pela igreja. O pastor Carlinhos, ele é uma pessoa que preza pela excelência. Isso em tudo. Ontem à noite nós estávamos desenvolvendo um trabalho com crianças lá, um trabalho sensacional. E ele tem esse cuidado, sabe? De olhar para a igreja com excelência. Então, você que nos assiste, quando for passar por Tupã, você é o nosso convidado. Vai lá na igreja, você vai ser muito bem recebido. Uma igreja linda, cara. Lindíssima, linda, com uma estrutura gigantesca. E igreja é o reflexo da liderança, né? Da visão do pastor, né? Mesma coisa que aqui Rasgando os Céus. Sim, é isso. O pastor Carlinhos faz um trabalho sensacional. Uma igreja muito gostosa de pregar, de estar, de participar, de assistir. Acolhedora, né? Acolhedora. O povo ama ali, cara. Você vê o povo feliz, os voluntários, né? Desde a chegada ali do estacionamento. Então, assim, é uma igreja incrível mesmo e pastor Carlinhos vai viver dias incríveis ali. Eu tenho certeza, vocês vão viver dias incríveis ali. Deus vai usar muito a Deus é Fiel em Tupã como uma referência para aquela região, né? Sim. Toda aquela região e isso é lindo ver. Olha como que antigamente nós acabávamos ficando restritos a uma situação específica de uma igreja em uma cidade, alguma coisa nesse sentido. Hoje não, né? Deus tem levantado pessoas, né? Seja em qual for a região, você tem grandes referências ali, o nome de Deus sendo glorificado. Uma safra nova que veio aí e veio para ficar.
Cara, legal. E aí vocês estão ali, aí o Douglas volta, se forma, né? Finaliza seu... É. Em casa é assim, meu pai é advogado, minha mãe é advogado, meu irmão é advogado. Eu brinco que se a gente tivesse um cachorro, ele ia ser advogado. Eu trabalho em outra frente, mas também sou bacharel em Direito. Também é. E aí ele é bacharel em Direito. E aí, Douglas, hoje você... Vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Hoje você trabalha com a Universidade Cruzeiro do Sul. Fala um pouquinho pra gente. A Universidade Cruzeiro do Sul ela é uma das maiores instituições de ensino do país. Hoje, com milhares de alunos espalhados. E o nosso objetivo é abençoar pessoas por meio da educação, né? Então, nós temos polos em Atibaia, temos polo em Tupã. E, cara, pensa num trabalho que é transformador. Quantos testemunhos a gente não escuta de pessoas que, olha, fui fazer minha formação em pedagogia, me formei, hoje eu estou lecionando, tenho um trabalho digno, estou cuidando da minha família. E a universidade, ela proporciona isso. E o nosso trabalho em Atibaia foi um trabalho de muito sucesso. Pegamos um polo ali, polo para você que me escuta, é uma base, né, de apoio, com 11 alunos quando a gente começou. Hoje ela passou de 1.800 alunos, então cresceu exponencialmente. E muitas outras pessoas, muitos outros polos começaram a entrar em contato e dizer: Douglas, o que está acontecendo aí em Atibaia? A gente precisa de ajuda. E daí surgiu alguns projetos. Primeiro a Jornada Play, que era uma mentoria coletiva, depois um outro formato de mentoria que veio a mentoria Diamante. E a gente hoje atende o Brasil inteiro por meio de treinamentos nessa área comercial, área de vendas. E eu volto a dizer, né, essa frase faz muito sentido para mim, meu trabalho, meu ministério, porque a gente enxerga que dentro do trabalho é uma excelente oportunidade de você glorificar o nome de Jesus. Quando você está dentro da igreja, você tem alguns públicos ali. Primeiro, o fiel. É o cara que tem a mesma visão que você. Ele está no mesmo ambiente que você. Depois você tem aqueles que ainda não se achegaram à fé, mas chegaram por algum convite, ou de repente ele mesmo teve essa proatividade. Mas a gente sabe ainda que tem muitas pessoas que têm barreira. Seja uma barreira familiar, o que a mãe sempre disse, seja uma barreira por algo que viu na TV e acha aquilo ali, todo mundo é igual. E às vezes a igreja ela acaba não tendo todas as condições de chegar a essas pessoas. E aí vem algo que eu creio muito, que é o poder do cristianismo dentro do mercado de trabalho, cara. Como que você se conecta com pessoas e, ao se conectar com pessoas, você tem condições de mostrar para eles o amor de Cristo. Muitas vezes em palavras, mas muito mais em atitudes, em ações. Sim, com certeza. Né? Falar é muito importante, nós temos que falar, mas tem uma frase que eu gosto muito também. O próprio pastor Eliomar, ele fala bastante, ele é ali da Deus é Fiel em Tupã, ele diz assim: olha, o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. E isso no mercado de trabalho é gigantesco. Essa semana, uma colaboradora me liga e diz assim: Douglas, estava dentro do carro, cara. Tava eu, o Thomas, tinha parado num lugar para pegar um almoço ali. Ela me liga chorando, dizendo: Douglas, eu tô ligando para você porque minha filha está com um problema de saúde, está no hospital, estou aqui com ela, estou desesperado. Não posso ligar para minha mãe, porque se eu ligar para minha mãe vai ficar mais desesperada ainda. Não posso ligar para não sei quem por causa disso, não posso ligar para não sei quem. Eu estou ligando para você porque eu enxergo que você tem algo para me falar. Ela não estava no domingo à noite dentro da igreja. Porque a igreja não é o domingo à noite, né, cara? A igreja não é o domingo à noite, né? Essa é a pegada. Essa é a pegada. Exército que luta só de domingo não ganha guerra, cara. Não ganha guerra. Não, porque de domingo é tudo menos guerra. Não é verdade? É celebração. Exatamente. E detalhe, vamos pegar aqui o pastor Carlinhos, o pastor Williams, queridos amigos, pessoas que nós amamos. Eles fazem um trabalho sensacional. Só que eles têm uma limitação. Tem. Eles têm um público. Agora, eu tenho outro público, você tem outro público, né? O pastor que está aqui conosco tem outro público. A Igreja de Cristo é isso. É cada um ali fazendo o seu trabalho e o reino avançando. Exatamente, cara. Eu acho que isso é a grande pegada. A gente ter esse entendimento do que a... Conversando um pouquinho com o Soeiro, ele disse algo assim para mim. Ele falou, cara, a igreja, o mandamento da igreja é ser simples. Ele falou, se você pegar tudo que Jesus pediu para que a gente fizesse, Jesus nunca chegou e falou assim, cria um coral. Cria uma orquestra. Não. Isso é invenção nossa. Invenção nossa. Ele falou, só que Jesus pediu algo. Ide pregar o evangelho.
Acabou. É isso. A igreja é discipulado, a igreja é pregação. A igreja é pastoreio, é cuidado de É pessoas. isso aí. Se alguma ponta você não está desenvolvendo isso, é porque não é igreja. E você disse algo muito legal, cara, porque eu ganhei o livro do Mário quando eu tive em Atibaia, que você congregava na igreja que o Mário pastoreava, o pastor Mário Simões, né? Sim. E a gente esteve junto lá. E ele me deu um livro naquele dia, eu comprei um livro, não lembro. Eu peguei esse livro e li ele. E, cara, esse livro abriu muito a minha mente para a questão do meu trabalho, porque eu nunca falei para ninguém que eu sou pastor. Eu nunca cheguei na empresa de ninguém e falei assim, ó, eu sou pastor. Nunca Dando fiz isso na carteirada, minha né? vida. Não, nunca fiz. E não faço até hoje. Hoje, por causa das mídias sociais, a maioria das pessoas que me seguem acaba sabendo, né? Porque o cara vê um Instagram, vê uma palavra, a própria igreja ganhou uma proporção grande na cidade, que em todo lugar tem alguém que te conhece. Mas, cara, em muitos lugares, depois da leitura desse livro, pessoas chegaram em mim e falaram assim, cara, eu acho que você pode... Funcionário da corretora, um monte. Você pode fazer uma oração por mim? Você pode, cara, você pode... Cara, eu preciso desabafar e preciso de ajuda. E aí, a gente ir falando em cada visita, em cada viagem, em cada momento dentro do carro com um colaborador, e falando do amor de Deus e com as nossas atitudes, né? Quando Paulo ele fala sobre ser carta viva, quando ele vira para a igreja, ele fala assim, cara, eu preciso dar recomendação para vocês, eu preciso ficar escrevendo quem eu sou. Olha para trás, né, É. pô? Então, assim, quando eu vejo isso, eu vejo, cara, o ser carta viva é você colocar aquilo que está dentro de você para fora e deixar o grito mais alto seu ser aquilo que só você escuta. Parece louco, mas o seu grito mais alto tem que ser aquilo que só você escuta. Que as pessoas vão ouvir lá fora também. Elas vão falar assim, pô, a atitude do André faz com que eu queira ser parecido com ele. Né? Faz com que eu queira andar perto dele. Eu quero ser amigo dele. Né, cara, isso é... E isso é uma incrível. responsabilidade gigantesca, só que mais do que responsabilidade, é um presente gigantesco, porque É. a gente é muito iludido, né? O tempo ele passa muito rápido. Nós estamos, só de rasgando os céus, a gente está indo aí para 9 anos. 9 anos, Vai daqui a pra pouco já 10, bate 10. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a condição de olhar com os olhos dele, né? De entender que quando nós nos conectamos com alguém, ele tem um propósito nisso. Tem um propósito. A gente olha a nossa história, de como tudo aconteceu, tem um propósito que é muito maior que nós. É engraçado, cara. Eu até falei para você. Você me fez a pergunta, pô, como que começou Vivendo a Palavra? Eu te expliquei o porquê que Sim. começou e como tá, né? Mas eu percebo que hoje o Vivendo a Palavra não é pro que eu comecei. O Vivendo a Palavra é por um propósito. É uma oportunidade que Deus abriu para que a gente conte histórias inspiradoras, né? Então, histórias de pastores, empresários e tantas histórias que inspiram pessoas. Eu fiz uma pergunta pro Soeiro, eu vou fazer para você também. Né, o episódio anterior foi Sim. o do Soeiro. E eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, qual é o legado que você quer deixar? Cara, o legado que eu quero deixar é lógico que eu quero ser um bom pai, eu quero que o Thomas olhe para mim como uma referência, eu quero que a Thalita olhe para mim e diga eu tive um marido digno, eu quero que Deus olhe para mim e fale eu tive um filho. Esses são os legados que todo servo de Deus ele deve almejar. E são os principais. Mas tem um que eu gostaria de ser lembrado. Cara, se eu pudesse ser lembrado como um fazedor de pontes, eu vou ficar muito feliz. Porque eu sei o poder de uma ponte. Uma ponte é o que muda destinos, é o que tira a pessoa do ponto A e leva para o ponto B. Então, a gente até brinca, né? Quando você vai fazer pontes, dá trabalho. Dá. Às vezes não dá tanta liga, tudo pode acontecer. Normal. Mas é normal porque o ser humano, as pessoas são diferentes, né? E tudo mais. Mas, cara, quando dá certo, eu não tenho alegria maior, assim, para mim, sabe? Eu amo louvar a Deus, eu amo pegar um piano, pegar um violão, adorar a Deus. Eu faço isso toda semana, mas poder ligar pessoas e ver que dessa ligação milhares
Posso dizer isso da Rasgando Céus. E daqui a um tempo a gente pode dizer mais que milhares, daqui a pouco 1 milhão, porque, cara, você pega a internet onde isso chega, vai muito longe e são abençoadas. Esse é um legado que eu... Já chega em milhões de visualizações, já, muita né? coisa, né? Já chega, assim, você já percebe que... Cara, e glória a Deus por isso, né? O evangelho sendo proclamado de todas as formas, de todas as né? formas. Eu acho que em um dos podcasts alguém me disse algo, o cara falou assim, cara, eu fico chateado quando a pessoa fala que a igreja de hoje, ela não é... Ela é uma igreja mais fraca que a igreja do passado, porque hoje a gente tem muito mais ferramenta do que o passado. Hoje a gente tem uma igreja que, cara, milhares de pessoas aceitam a Jesus todos os domingos, todas as quintas, as quartas, milhares de pessoas no mundo inteiro aceitam, milhões ou até aceitam a Jesus. A internet entra na vida das pessoas, né, para todo lado. Os grupos de WhatsApp. Sim. Cara, ferramentas então, assim, ferramentas não faltam. É que, na realidade, nós, seres humanos, a gente é 880, né? Em tudo é assim. Tem esse argumento, primeiro, o passado ele era melhor. Sim, sempre, né? O pessoal olha assim, né? Tem o outro extremo, até dito por C.S. Lewis, né? Que é o esnobismo cronológico, que é, não, hoje é melhor, o passado era pior. E, na realidade, a gente esquece que o que existe é o agora. Deus me colocou no agora. Então, graças a Deus pelos nossos amados irmãos que já passaram, que no seu tempo trabalharam, agora a responsabilidade é nossa. Não é nem olhar para agora e falar eu sou melhor que o passado, e nem olhar para o passado e falar não, o passado é melhor que eu. Não, eu tenho a responsabilidade de dobrar as mangas e fazer o meu trabalho. Meu pai ainda está fazendo, meu avô já fez, meu bisavô já fez, daqui a pouco é o Thomas que fará. Sim. Então, esse é um mal nosso, né? A gente sempre quer tirar o nosso da reta. Ou a gente é muito melhor, ou a gente é muito pior. E na realidade não é nenhum nem outro, né? É isso aí. Legal, meu amigo. A gente está caminhando para o final aí e, show. Cara, obrigado, né? Obrigado por você ter. A gente Imagina. falou lá atrás, falou assim, pô, precisamos gravar Benção logo demais. quando começou. E muito legal a gente estar junto aqui, deu certo, né? Deu certo você vir para Bauru. Deus, ele tem os caminhos. Deu certo você vir para cá, a gente se encontrar aí. O próximo a gente vai gravar com a Thalita. Benção. Thalita, uma psicóloga que está crescendo um absurdo aí, né, Douglas? Se achou como... Thalita hoje, é o que a gente falou, né? Meu trabalho é meu ministério. Thalita hoje atua em 17 países por meio do online e está sendo bênção na vida de milhares de pessoas aí. Não, e é incrível o trabalho dela, né? Eu sigo ela nas redes sociais e eu vejo lá ela fala muito para psicólogo, né? Sim. Ela virou uma referência para psicólogo. Então, na verdade, ela fala 90% do conteúdo dela é para psicólogo. Isso. E isso é legal, cara, porque você está sendo relevante na vida de uma pessoa, né? Que vai ser relevante na vida de tantas outras. Então, é isso aí. Muito legal, cara. Deus abençoe, meu irmão. Especial demais estar com você. Obrigado. E pra gente encerrar, eu já quero agradecer quem está em casa, quem está assistindo, seja por um celular, no carro, no escritório, onde você estiver. Muito obrigado pela sua audiência. Esse momento que a gente tem para bater um papo, é muito legal a sua participação. Siga lá as redes sociais, rede social do Douglas. Eu, Douglas Bauman. Douglas Bauman. É isso aí. É ele, Douglas Bauman. Que é o Douglas Bauman. A minha tá lá, vocês conhecem, André Maldonado Oficial. E o Vivendo a Palavra. Entra lá, tem todos os links, compartilha, divulga e nós, cara, temos certeza que o reino vai chegar longe. Cara, deixa uma palavra para quem está em casa e nos assistindo, algo que você sinta no teu coração de falar. Cara, aproveita o seu tempo. Se você tem o agora, o passado já foi, o amanhã pertence a Deus. Seja luz, seja bênção, lance sementes e quem faz a obra é Deus. Amém. Isso aí. Gente, muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.